já por agradecer estarem connosco em mais este EIC Formação Talks. É o nosso 12º EIC Formação Talks, começámos já há cerca de 2 anos. Temos vindo a falar sempre sobre questões relacionadas com os recursos humanos. Iniciámos muito com as questões da pandemia, porque foi quando nascemos, foi desta necessidade de partilhar tudo o que estava a passar nas organizações e como é que os recursos humanos estavam a reagir e as áreas de recursos humanos estavam a conseguir reagir a tudo o que estava a acontecer. Com este retorno a uma nova normalidade, achámos sempre que continuava a fazer sentido, porque é sempre muito importante ouvirmos opiniões, esta partilha de o que é que vai sendo feito em todas as organizações, sendo elas das mais distintas áreas e diferentes dimensões. Isso também é importante, e temos tido essa preocupação de tentar ter aqui muita diversidade nos nossos convidados. Agradecer a todos os nossos convidados e, obviamente, hoje agradecer particularmente à Irene e à Ana, que vão estar connosco durante esta hora a partilhar as suas opiniões sobre um tema que nos é tão caro como esta ideia do Employee Experience. Esta ideia do foco das organizações naquilo que são os seus colaboradores. Durante muitos anos vivemos focados e continuamos, obviamente, focados naquilo que é a satisfação do cliente, a satisfação do consumidor, mas com o passar do tempo e com toda a experiência acumulada, é muito evidente que esta preocupação com o colaborador interno tem de ser ao mesmo nível que todas as outras, e, portanto, os recursos humanos têm um papel fortíssimo a desempenhar em toda esta área. Estou a continuar aqui a admitir algumas pessoas que estão ainda a chegar, mas de qualquer das formas, passar já às apresentações, porque a verdade é, 1 hora passa a correr. Nós vamos deixar depois uns 5, 10 minutinhos no final para que vocês também possam colocar algumas questões às nossas convidadas de hoje, portanto não temos aqui muito tempo. Para quem ainda não conhece, fazer aqui uma breve apresentação das nossas convidadas. Vou começar, se não se importa, porque temos que começar sempre por alguém. Vou começar pela Irene. A Irene, que é licenciada em Psicologia, pós-graduada em Gestão e Desenvolvimento Estratégico de Recursos Humanos e tem um Executive Master em Project Management. Tem mais de 15 anos de experiência profissional, sendo que atualmente exerce funções de diretora de pessoas e cultura organizacional. Por acreditar que a felicidade tem de ter um lugar de destaque na cultura organizacional, integra o Corporate Business Board como membro efetivo. É presença regular como oradora em congressos de recursos humanos e contribui com conteúdos para revistas da especialidade. Obrigada, Irene, por estar aqui hoje connosco. Vou apresentar também muito brevemente o Doutor Finanças, a entidade em que a Irene está a exercer as suas funções como diretora de pessoas. Para quem não conhece, o Doutor Finanças é uma empresa especialista em finanças pessoais e soluções de crédito e poupança. Tem como missão ajudar as pessoas a tomar melhores decisões financeiras e por isso tem uma equipa de especialistas em crédito que analisam cada caso e ajudam a encontrar a solução de financiamento que melhor corresponda às necessidades do consumidor. É um intermediário de crédito vinculado, certificado pelo Banco de Portugal, o que significa que trabalha em parceria com bancos, financeiras e seguradoras. O Doutor Finanças é uma empresa com base tecnológica, com presença pelo 4º ano consecutivo no top 30 de empresas Fintech Report, e no seu portal disponibiliza diversos artigos, dicas de poupança, ferramentas, simuladores, sempre com o objetivo de elevar a literacia financeira. Obrigada, Irene. Eu devo confessar que até este realce ao portal do Doutor Finanças para mim faz todo o sentido, porque eu já usei diversas vezes. E, portanto, é mesmo aquelas coisas que quando recomendo com causa, porque de facto já me ajudou. E sempre que tenham dúvidas, de facto os artigos estão escritos de uma forma muito acessível para quem não é da área financeira, e todos nós acabamos por precisar muito destas ajudas e é um portal que eu de facto recomendo, porque utilizei já por diversas vezes. Ana Teresa Porfírio, nossa outra convidada de hoje, que é diretora de Recursos Humanos e cliente interno da farmacêutica Java Recordati desde 2015. Conta no seu percurso profissional com uma experiência de mais de 15 anos no setor da auditoria e consultoria.
é formada em Gestão de Recursos Humanos e Organização Estratégica e é neste momento doutoranda em Políticas de Desenvolvimento de Recursos Humanos. Colabora ainda com a Nova SCB e com a Universidade Católica de Lisboa. A Jaba Recordati é uma filial do Grupo Internacional Recordati S.p.A., empresa do setor farmacêutico, a operar no mercado há 95 anos. Isto é muito relevante. Desenvolve e comercializa produtos inovadores e de valor acrescentado que melhoram a saúde das pessoas e a sua qualidade de vida. Faz produção específica de sólidos injetáveis, cremes, líquidos, supositórios, tudo de acordo com as normas internacionais de produção, assim como o fabrico de embalagens de comprimidos, cápsulas e saquetas, permitindo uma capacidade total de produção de 400 milhões de comprimidos e 9 milhões de embalagens por turno ano. Portanto, estamos aqui a falar de Ela agora só falta dizer que produtos nossos é que consome. É verdade, isso agora tinha que ir ver de facto, porque de certeza que tenho. De certeza que toda a gente tem. Goronzan, toda a gente conhece. Exatamente. Microlax, toda a gente conhece. Verdade. Transact, toda a gente conhece. Portanto, temos muita coisa que toda a gente conhece. É muitas daquelas coisas muitas vezes não queremos usar, mas quando usamos depois é um alívio. Não é? Portanto, temos aqui esta dualidade. Obrigada a ambas. Eu ia abrir aqui as hostilidades das nossas questões e se calhar começava exatamente pela Ana, e foi a última que apresentei, mas começava por si, Ana. Aqui um bocadinho neste contexto, quando eu dizia, é uma empresa com 95 anos, e isto é relevante porque há muita história se passou. É óbvio que a Ana não estou há 95 anos. Mas estando já há algum tempo, portanto, muita história aqui se passou, muitas mudanças, e é óbvio que quando nasce, quando uma empresa que nasceu há 95 anos, o seu foco não era, obviamente, o colaborador, porque é toda uma cultura e todo um contexto que não fazia sentido. Como é que numa empresa com 95 anos se chega a esta questão é importante este conceito? Muito bem. Obrigada em primeiro lugar pelo convite, é um prazer estar aqui, estar com a Irene também, muito obrigada. Relativamente à companhia, de facto, quer a Jaba, que é a nossa gênese portuguesa, portanto, e Jaba são as iniciais do nosso fundador, José António Batista de Almeida, para quem não conhece, era o avô do famoso ator Joaquim de Almeida, portanto, esse conhecem seguramente. Também contemporânea da Recordati, portanto a Recordati de 1926 e a Jaba de 1927, portanto ambas as companhias têm mais de 90 anos, naturalmente que muito se evoluiu em termos de recursos humanos, enfim, tanto como a própria área em si, a área de pessoas, enfim, o que era há 30, 40 anos atrás não é seguramente aquilo que é hoje, e portanto é com muito orgulho que faço parte desta casa. Eu dizia em off à Raquel e à Irene, hoje faço 7 anos que entrei na companhia, portanto estou muito orgulhosa deste trajeto. De facto, e a Raquel não tocou nisto, mas é um aspecto muito importante, não só a área de pessoas, enfim, teve a sua evolução dentro da companhia, como em tantas outras, como nós temos a particularidade de ser uma empresa de produto, não somos uma empresa de serviço e, portanto, acaba por trazer aqui uma variável que no passado, se calhar, tirava ainda mais o foco das pessoas, não é? Porque quando nós estamos em setores onde a matéria-prima é o cérebro das pessoas, enfim, nós se calhar tendemos, a gestão tende a ter mais algum cuidado com as pessoas, porque de facto o conhecimento e a venda do serviço é feita através do conhecimento que essas pessoas têm. Quando estamos em setores que vendem produto, como é o nosso caso, vendemos comprimidos, implantes, supositórios não, mas outras coisas, outros dispositivos, traz esta agravante. Felizmente que eu estou numa companhia, quer numa companhia local, quer numa companhia internacional, que hoje já não tem matriz familiar e gestão patriarcal, e portanto vivemos verdadeiramente numa companhia internacional, e cuja mensagem, nós estivemos em Milão há menos de um mês atrás, e a mensagem é as pessoas no centro, e estas pessoas são naturalmente as nossas pessoas em primeiro lugar, porque, e nós também já tínhamos partilhado isto, quer dizer, nós neste contexto todo que vivemos nos últimos 3 anos,
eu acho que mais do que nunca percebemos que não há esta dissociação entre aquilo que nós fazemos em casa, aquilo que nós fazemos no trabalho, aquilo que somos em casa e que somos no trabalho, e o trabalho não vem para casa e a casa não vem para o trabalho. Isso não existe. Nós somos uma pessoa inteira, somos consumidores, somos família, somos trabalhadores, somos chefes, e portanto não há forma de dissociar isto, e portanto eu acho que esta forma de viver a gestão das nossas pessoas, a gestão da jornada das nossas pessoas na organização, desta forma inteira, é a melhor maneira que nós temos de dar o melhor ambiente às pessoas e garantir que temos a melhor produtividade e a melhor entrega por parte das pessoas para com a organização. Uhum. Muito bem, obrigada. Irene, eu devolvi a questão, mas ao contrário, não é? No sentido de temos aqui uma organização já com muita história, o Doutor Finanças não terá tanta, e já nasce numa época em que de facto todas estas questões estão a pulsar. E portanto faz sentido desde a sua gênese que assim fosse, mas me dirá a Irene se sim ou não e que sentido é que isto pode fazer. Bem, antes de mais, muito bom dia a todos. É com verdadeiro gosto que estou aqui convosco, contigo, Raquel, com a Ana também, e com todos os que estão aqui presentes. E é muito caricato perceber que temos aqui dois contextos completamente diferentes, mas que se unem aqui por um propósito, e se há mais do que um propósito aqui, um desígnio que é estruturante daquilo que as empresas são e do caminho que querem fazer, que é terem as pessoas no centro. E com isto eu faço aqui a pega com algo que muitas vezes se fala nestes contextos e nestas conversas, que cada vez existem mais, e ainda bem que existem, que é o facto de isto do bem-estar e isto da experiência que se pode proporcionar aos colaboradores é muito mais do que, muitas vezes, aqui o preconceito que existe é que pressupõe um investimento extraordinário que não está ao alcance de muitas organizações. Eu acho que muito mais do que esse investimento, financeiramente falando, aquilo que realmente é importante que as empresas coloquem em cima da mesa é a vontade inequívoca e a convicção absoluta de que as pessoas são o mais importante das organizações. As empresas são as organizações. E isto de falar de employee experience, que no fundo é isso que hoje aqui nos trouxe, é de facto falar de uma jornada que começa antes de as pessoas entrarem nas organizações. No meu entender, a jornada do colaborador começa precisamente na ação de atrair as pessoas para as organizações, porque já aí as empresas têm responsabilidade, isto se olham a sustentabilidade das organizações de uma forma séria e se de facto querem fazer este trabalho de atrair talento de uma forma séria. A jornada do colaborador começa precisamente nesse momento de atrair talento para a organização e finda precisamente no momento em que as pessoas saem da organização. E eu diria que naturalmente com focos distintos, com objetivos distintos, mas tanto este processo de atrair pessoas para a organização como este processo de preparar as pessoas para saírem deve ser feito com um cuidado grande, porque tanto um como o outro nos dão aqui feedbacks importantes e nos dão pontos de partida também eles importantes para aquilo que nós queremos fazer dentro da organização, para aquilo que queremos rever dentro da organização e para a forma como nós pensamos as pessoas da organização. Respondendo de uma forma muito objetiva à pergunta que me fizeste, naturalmente que falar da Jaba e falar do Doutor Finanças, uma empresa quase secular e outra que ainda não tem uma década no mercado, é falar de realidades também elas distintas, com desafios também eles distintos, com algo que, pelo que temos vindo a perceber, não só deste enquadramento fantástico que a Ana fez, mas como das conversas que nós tivemos anteriores a esta nossa talk, têm este discernimento, esta convicção que é a importância de ter as pessoas no centro como pilar fundamental de toda e qualquer estratégia, certos de que se dermos as melhores condições às nossas pessoas, isso vai ser garante de melhores resultados. E desenganemo-nos quando pensamos que
falar de pessoas não é falar de resultados, porque uma coisa implica necessariamente a outra e a outra condiciona necessariamente a outra. Isto é uma relação que se quer próxima, que se quer a par e passo, em benefício das pessoas, e se for em benefício das pessoas, será naturalmente e sem absolutamente nenhuma dúvida em benefício da organização. Uhum. Muito bem. Irene, pegava nessa questão que estava a falar, até porque nós quando estávamos a falar sobre este tema, também tínhamos esta ideia do candidate experience, portanto não só já quando está, mas ainda quando está a preparar essa entrada, e nós hoje estamos a preparar a entrada de pessoas com experiência no mercado de trabalho, obviamente, mas também desta nova geração que tem em si própria novas formas de estar no mercado. Diria que esta visão que as organizações têm neste momento foi a reboque também destas novas gerações e das gerações que foram entrando e daquilo que elas foram trazendo, ou também foi um percurso, ou foi o cruzamento de duas coisas, não é? Este percurso que a própria organização percebe e esta nova forma dos jovens estarem no mercado. As organizações têm, sem sombra de dúvidas, estar atentas aos sinais que nos vão chegando, quer seja através, desculpa, quer seja através daquilo que é exigido pelas novas gerações, quer seja através de um trabalho de antecipação que as organizações têm de fazer a esse respeito. Eu não tenho dúvidas nenhumas que cada vez mais as organizações se têm de posicionar no sentido de serem mais atraentes para aquele que é o seu público-alvo, isto no que a atração diz respeito, porque cada vez mais me parece que quem tem aqui o ónus da decisão são os candidatos e não são as organizações. E por isso há que haver aqui como que uma reinvenção. A verdade de há 10 anos não é necessariamente a verdade dos dias de hoje, é preciso este jogo de cintura, esta antecipação das organizações, este conhecimento, este estar perto para sentir o pulsar daquelas pessoas que nós queremos atrair para a organização, aquelas pessoas que fazem match com aquilo que nós defendemos, e quando eu digo fazem match é do ponto de vista cultural, naturalmente também do ponto de vista das skills técnicas, mas nós valorizamos muito as skills culturais, aquelas que normalmente, e esse para nós é um ponto importante, e por isso, na realidade, o que me parece é que nós não podemos mesmo ficar à espera que as coisas se resolvam, que os candidatos cheguem, porque isso não vai acontecer, sobretudo no mundo tão desafiante em que existe um desequilíbrio grande entre a oferta e a procura. É realmente importante dar uma experiência positiva aos candidatos, quanto mais não seja aqui por 2 indicadores que vos passo e que trazia aqui na manga, e que são que 95% dos candidatos apresentam uma maior predisposição para candidaturas caso tenham uma experiência positiva no primeiro contacto. E este primeiro contacto acontece de diversas formas, quer seja pelo contacto através dos portais, quer seja através de um contacto através de uma entrevista. Hoje em dia já não existe aquela atitude mais sobranceira em relação em contexto de entrevista, de que eu estou aqui e aqui em cima e o candidato está aqui. Isto não existe. Aliás, eu diria que nunca devia ter existido, porque na realidade nós seremos tanto melhores e conseguiríamos tão melhores resultados quanto a par e passo andarmos. Há que haver aqui até se calhar um posicionamento empático em relação às necessidades dos candidatos, porque isso vai reverter naturalmente em benefício da organização. Uhum. Eu se calhar vou já meter aqui a colher, Raquel. Força, era isso mesmo que eu ia pedir. Irene, tu falaste coisas tão boas e tão importantes, e nós ainda nem sequer passámos para dentro da jornada dentro da empresa, mas eu queria aproveitar o que tu comentaste em relação à atração e ao EVP que as empresas têm que ter e a atração dos candidatos, para introduzir aqui já uma série de coisas que eu acho super pertinentes também para complementar aquilo que tu já disseste. Experiência do candidato, só para partilhar convosco as duas e com a nossa audiência, uma experiência maravilhosa que eu tive nas últimas 2 semanas.
onde tive a oportunidade de simular, não foi como candidata, mas experimentei enquanto candidata o metaverso de uma empresa e digo-vos que é uma experiência, digo-vos mesmo que é uma experiência e portanto acho que é o futuro, não tenho dúvida, não acredito que seja só para as empresas de IT, acho que todos os setores têm a ganhar em ter uma presença no digital e poder disponibilizar aos seus stakeholders todos a experiência de poder conhecer o seu escritório no virtual, quer seja por força, como digo, de entrevistas, quer seja por força de reuniões, quer seja por força de formações, é de facto uma coisa maravilhosa e é outro patamar, estamos a falar de outra realidade, mas que vale muito a pena. E há soluções muito sobranceiras, muito ainda em versões beta, onde não é preciso aqueles óculos todos XPTO, com os investimentos até relativamente baixos, e digo-vos, aquilo faz muita diferença. Esta era a primeira coisa que queria partilhar convosco. Depois outra coisa que acho fundamental, para nós recursos humanos, se ainda não o estamos a fazer, temos mesmo que fazer, que é dar o braço às nossas áreas internas que nos podem apoiar, não só neste aspecto da atração dos candidatos, como depois na própria jornada, e estou a falar muito especificamente em áreas que até muitas vezes nós temos algum conflitozinho, estou a falar do marketing, estou a falar da comunicação corporativa, e de facto eles podem ser uns parceiros fantásticos para nós, ajudando-nos a reposicionar a nossa marca, o nosso posicionamento junto dos candidatos e mesmo dentro da jornada, dentro da organização. Portanto, se ainda não fizeram os passos com estas áreas, façam, porque elas vão ser fundamentais para o nosso sucesso enquanto organização. Depois, e esta é uma provocação, Raquel, eu trabalho numa empresa muito velhinha, não é? Portanto, e quando nós falamos nas gerações, e aqui como é que nos vamos adaptar às gerações, eu devo confessar que detesto essa história das gavetas das gerações. Portanto, não sei se nós falámos isto na nossa outra conversa, mas eu sou totalmente apologista dos clusters e, portanto, acho que as pessoas, quer seja no exterior enquanto candidatos, quer seja dentro da organização, nós temos que os agrupar por interesses e por grupos de interesses mais do que por idades, porque espantem-se quando nós de facto fazemos este exercício, percebemos que muito mais rapidamente conseguimos alcançar as pessoas por interesses do que propriamente pelas idades ou pelas típicas gerações onde elas se encaixam. E portanto fica este também desafio, se não estão a fazer isso, experimentem. Já há empresas que ajudam a fazer isso, a criar personas de acordo com os perfis e os grupos de interesse, não só de candidatos, como dentro da própria organização, para depois se ajustar toda a experiência, quer do candidato, quer do colaborador, dentro da organização. E finalmente o tópico que está na ordem do dia, que é cada vez mais a decisão está do lado do candidato e não está do lado da empresa, porque muitas vezes nós queremos a pessoa, mas a pessoa não nos quer, é verdade, mas notem, eu acho que cada vez mais o enorme desafio é o fit dos valores pessoais com os valores da organização, e se não existir este fit, a coisa não vai funcionar, e nós muitas vezes, na ânsia de conseguirmos fechar um headcount, preferimos focar a nossa atenção nas competências técnicas, se a pessoa tem ou não tem o que é preciso para a função, e esquecemos completamente de avaliar os valores e muitas vezes até ter que tomar a decisão dura de dizer, ok, esta pessoa tem o CV, tem as competências, mas não vai fazer o fit com a cultura da organização e com os valores da organização, eu vou deixar cair e vou fazer o processo através do princípio se for necessário. Sim, Raquel, permite-me, na realidade, as indicações que nós tínhamos, não é? E eu estou a seguir tudo muito à risca, que é aqui, era como se de uma conversa tratasse, não é? E eu tenho mesmo aqui a dar umas colheradas, e pegando no que a Ana estava a dizer em relação ao fit dos valores que a pessoa traz consigo e aquelas que são as skills técnicas, eu acho mesmo que focarmos nas skills técnicas em detrimento dos valores
que a pessoa traz, é só ingrato, é ingrato para todos, porque na realidade nós nem sequer, se por um lado nós podemos investir esforços no sentido de dotar aquela pessoa de competências técnicas, aquelas competências técnicas que nos servem, nós não podemos ter a veleidade de mudar ninguém à medida daquilo que nós somos e à medida daquilo que a empresa valoriza. Isso é só ingrato, e é ingrato para todos, não é? Porque é de um esforço quase sobre-humano, e eu diria que é, em algumas situações, até impossível de conseguir, e por isso o foco é mesmo este. Eu acho que é cada vez mais premente e cada vez mais decisivo para as organizações integrarem pessoas alinhadas culturalmente com aquilo que as empresas são. E na realidade não existem culturas certas nem culturas erradas. Todas as empresas têm uma cultura. Isso às vezes quando me dizem que mas depois quando as pessoas vão para trabalhar para casa perde-se a cultura. Não, na realidade a cultura modifica-se. As empresas hoje, há 10 anos tinham uma cultura, hoje têm outra. A cultura é tão mutável quanto isso, não é? E é soma dos comportamentos de todas as pessoas na organização. Por isso é que é tão importante focar aqui nos valores pessoais que cada um traz, e que, na realidade, as empresas não podem querer mudar, porque as empresas querem ou deviam querer pessoas inteiras com tudo aquilo que são. Porque de que serve termos uma pessoa parcelada? Uma pessoa que chega ao contexto de trabalho e deixa à porta parte daquilo que é. Eu diria que entregará também parte daquilo que pode entregar, porque metade ficou à porta. Isto é aqui a minha colherada em relação a este tema. E depois, mal seria se eu não falasse um bocadinho aqui desta relação, que nem sempre é tão consensual e tão positiva, que é a relação entre a malta da gestão de pessoas e comunicação e marketing, comunicação interna. Até porque nesta nossa conversa tenho aqui uma colega minha que é precisamente de comunicação interna, que é a Leonor. E há algum tempo que nós temos feito esse caminho de andar a par e passo. Isto é determinante. Nós temos uma equipa de comunicação que é fantástica, de A a Z, com inúmeras valências, e já percebemos que, de facto, sozinhos somos muito pouco, e ficamos sempre aquém daquilo que ficaríamos ou daquilo que conseguimos quando trabalhamos a par e passo. E isto é determinante. Alinhar aqui estratégia, definir EVP, perceber para onde é que nós vamos, perceber o caminho que vamos ter no sentido de sermos mais aptos para entregar aquilo que temos a obrigação de entregar à organização. E isto, eu diria que se calhar, eu falei de comunicação e marketing porque a Ana colocou aqui essa laracha, porque também tenho aqui a minha colega Leonor, mas eu diria que isto acontece um bocadinho entre todas as áreas da organização. Cada vez mais nós nos temos de posicionar enquanto parceiros estratégicos do negócio, dar as mãos, porque de outra forma como é que nós conseguimos olhar para o mercado e perceber aquilo que melhor responde às nossas necessidades? Como é que nós podemos olhar para os candidatos e proporcionar uma melhor experiência desde o primeiro momento? E eu diria que começa tudo aí, e depois é fazer o caminho no sentido de proporcionar uma experiência efetiva desde o processo de atração, passando pelo recrutamento, começando, e normalmente as empresas identificam que o primeiro passo é o onboarding. Eu acho que começamos bastante antes, mas o onboarding é também determinante para esta experiência positiva que se quer dar à organização, e por aí fora. Que diz respeito ao desenvolvimento e outras iniciativas, mas passo a palavra, senão vai acontecer como na nossa conversa preparatória, porque vamos estar aqui, não é, trocar umas bolas, não é, Sim, porque estes temas tão interessantes. Exatamente, a questão é exatamente essa, e é muito engraçado porque, independentemente do que possamos ter conversado outras vezes, claro que a conversa hoje leva um outro caminho, e é exatamente por isso que é tão rico. E eu pegava um bocadinho nisso, e no que nós tínhamos falado nas nossas conversas anteriores, que tinha a ver muito com esta ideia porque nós começamos por falar em recursos humanos e políticas de recursos humanos, mas é óbvio que só com o envolvimento de todas as pessoas, toda a organização, é que isto faz sentido. E, portanto, é impossível falarmos de employee experience sem falarmos em lideranças.
sem falarmos em envolvimento de chefias intermédias. E, portanto, é óbvio que quando estamos a falar disto, não estamos a falar da casinha dos recursos humanos, não é? Portanto, esta questão não é com este ou com aquele departamento, é um disseminar em toda a organização e este envolvimento. E, portanto, o que eu perguntava, se calhar, Iana, perguntava-lhe assim, é que desafio é este? Que desafio é este de envolvermos toda a organização? Que lideranças são estas que têm de estar preparadas para este desafio? Como é que as preparamos? É um desafio gigante, e quem disser o contrário ou é porque não experimentou ou porque não saiu da caixinha dos recursos humanos, porque de facto é um desafio em camadas, diria eu. Nós, e voltando aqui um bocadinho atrás, nós viemos de uma realidade que transformou completamente aquilo que nós somos enquanto pessoas, e depois de nos transformar enquanto pessoas, transforma-nos também enquanto trabalhadores, enquanto chefias, e nós não podemos deixar isso de parte, não é? E como a Irene trouxe números, eu também vou trazer. A OMS, agora há algum tempo atrás, veio-nos dizer que 60% da população, portanto da população mundial, mostra neste momento sinais de fadiga pandémica. E muitos de nós dizem, isso fadiga pandémica, o que é isso? Há uma imagem muito, muito simples para mostrar isso, não tenho aqui para vos mostrar, não me lembrei, estou a falar nisto agora, que é ter um copo com água e segurar o copo com água. E segurar o copo com água por uns instantes não custa nada, nem pesa nada. Mas se nós desafiarmos a pessoa que tem o copo com água a ficar mais algum tempo com o copo com água, de repente, passado meia hora ou uma hora, o copo já não pesa 100 mililitros ou 200 mililitros, já pesa 1 quilo ou 2 quilos. E a fadiga pandémica é exatamente isso. E todos nós sentimos no nosso dia-a-dia. E, portanto, isto tem um impacto direto na forma como nós trabalhamos, na forma como nós nos relacionamos e na forma como nós produzimos. E, portanto, se isto acontece naturalmente, que as nossas chefias, as nossas lideranças, têm que se ajustar e se adaptar a esta nova realidade. Se em cima desta camada nós colocarmos a flexibilidade do trabalho, o que quer que isto seja, em termos de percentagens de remoto versus percentagens de presencial, gestão de equipas que estão em geografias diferentes ou em realidades diferentes ao mesmo tempo, e outras realidades que colocarmos aqui em cima, de facto obriga-nos a olhar para a forma como orientamos e como se calhar até deveríamos dar mais empowerment às nossas pessoas, portanto dar-lhes mais espaço, dar-lhes mais palco, dar-lhes mais responsabilidade, dar-lhes mais capacidade de tomar decisões, porque de outra forma, se continuarmos a gerir como geríamos até 2019, não vamos conseguir manter os mesmos níveis de engagement, porque quer nós queiramos, quer não, quanto mais longe estamos do escritório, mais diminui o nosso engagement com a organização, e está N estudos que nos dão este indicador. Não estou a dizer que produzimos mais, estou a dizer que temos menos engagement com a organização, menos engagement com as nossas equipas, e portanto tudo isto são inúmeras camadas que nenhum de nós enquanto chefia estava habituado a pensar sequer nelas, quanto mais a customizar o seu estilo de gestão e de liderança para dar resposta e potenciar todas estas novas situações que nos vão acontecendo e até cumulativamente no nosso dia-a-dia. Portanto, é um desafio gigante. Eu diria que o primeiro desafio é ganhar consciência, claramente, e portanto aquele exercício que nós fazíamos no passado de autoconhecimento e que temos que nos conhecer, ouçam, temos mesmo. Temos que nos conhecer as nossas pessoas. Isto da pessoa ser inteira é a melhor maneira de nós conseguirmos reajustar o grau de responsabilidade que podemos entregar à pessoa, o grau de tomada de decisão que podemos entregar à pessoa ou à equipa. E isto é um caminho, isto é uma criação de um hábito, portanto não é alguma coisa que se dá uma formação em 3 horas e que depois das 3 horas temos de repente chefias novas com lideranças colaborativas, esqueçam, não é um caminho, vai demorar tempo. As pessoas estão em graus de maturidade de liderança diferentes, portanto não vão todas chegar lá ao mesmo tempo, e se calhar quando chegarmos lá já estamos todos diferentes outra vez e já precisamos de outra coisa diferente. Portanto o que eu diria é,
tentar antecipar o que é possível antecipar, há muita coisa que nós não antecipamos, e isto não vai, eu acho que não vai melhorar, não estou a ser pessimista no sentido de isto agora vai ser uma grande... Não, é um desafio diferente, estamos a viver numa era diferente e temos que nos habituar a viver com este grau de incerteza, porque é isso que nos vai acontecer daqui para a frente. E com base nisso temos que estar preparados, e eu acho que o meu setor, puxando aqui a brasa à minha sardinha, é um setor que está muito habituado a mudar, e portanto aqui entra outra dimensão que é capacidade de mudança, não é? Todos nós não gostamos de mudar, não é? Temos dificuldade em mudar, mas aquilo que o ambiente e que as organizações pedem de nós é o ajuste constante, a adaptação constante, a mudança constante. E portanto nós temos que incorporar também este mindset, não só no nosso dia-a-dia, não só nas nossas estratégias, mas na forma como gerimos a nossa organização e como gerimos os nossos líderes para gerirem as suas equipas. Uhum. Irene, eu no fundo devolvia um bocadinho a mesma pergunta, mas acrescentava ainda aqui, porque pegava no que a Ana estava a dizer, nesta questão do engagement, e esta questão do termos, em determinada altura, e enquanto, por exemplo, a indústria farmacêutica não parou, no vosso caso, sendo um serviço, calculo que cada um foi para a sua casa de repente, de um dia para o outro, e portanto perceber como é que se mantêm, sabendo que pode vir a diminuir estes níveis, e não esquecendo aquela parte, não esquecendo que também faz parte de como é que as lideranças e o envolvimento das lideranças apoia tudo isto. Sim, nós fomos todos para casa, efetivamente. Foi muito provavelmente o dia mais duro que eu vivi aqui na organização, e eu faço agora em novembro 5 anos que estou no Doutor Finanças, precisamente porque nós continuamos a ser muito resistentes à mudança, sobretudo quando esta mudança nos leva para algo que é desconhecido, não é? A mudança leva sempre nós mudamos para algo que não nos é confortável, não é? Vamos vestir uma roupa que não sabemos se nos veste tal e qual como esta que vestimos atualmente, e não sabemos como é que ela nos vai ficar. Acrescentado a isto, nós não sabíamos como é que o mundo ia responder a tudo o que estava a acontecer, e quase que de um dia para o outro todas as pessoas foram para casa. Sorte, eu digo que a sorte dá um trabalho descomunal, mas todo o nosso negócio é digitalizado, e isso fez que nós passássemos quase de um dia para o outro de regime presencial para regime 100% remoto. Claro que, e se recuarmos 2 anos e pouco, foi quando este momento aconteceu, nós hoje somos diferentes. Hoje o Doutor Finanças tem uma cultura diferente do que tinha quando fomos todos para casa, e isso é inegável, porque hoje nós... com coisas mais positivas, com outras não tão positivas, certamente, nós reinventámos-nos. Aquilo que me parece que é importante, e eu concordo absolutamente com o que a Ana estava a dizer, de que existem aspectos que a distância não acalenta, não promove. É importante este estar junto, esta partilha, esta interação, e nem sempre esta partilha, este estar junto e esta interação se conseguem fazer à distância, exatamente dos mesmos moldes à distância. No entanto, também me parece que cada vez mais nós temos de dar às nossas pessoas a possibilidade de escolherem o modelo que melhor lhes serve. E obviamente que eu falo deste contexto em que eu atuo. Se nós formos para outro contexto, eventualmente para o contexto da Jaba, será distinto, não é? Há atividades que não se podem desenvolver remotamente. No contexto em que nós atuamos, isso é possível de fazer. E por isso, na medida daquilo que for possível, eu acho que se deve dar essa possibilidade de escolha. E aquilo que temos percebido é que, dando esta possibilidade de escolha, existe um conjunto de pessoas que continua a preferir desenvolver o seu trabalho presencialmente, outro conjunto de pessoas que prefere fazê-lo de forma remota, e depois existe um conjunto bastante alargado que quer gerir o seu dia na medida daquilo que lhe fizer sentido e daquelas que são as suas necessidades. Depois tem de existir um trabalho que me parece que é fundamental para juntar as pessoas, e isto, claro, que é muito promovido, é muito patrocinado
pelas lideranças, que têm um papel determinante nesta cola, que me parece fundamental para a empresa continuar a fazer o seu caminho, para continuar a atingir aqueles que são os seus objetivos de forma quase intocável. E isto é muito importante. É importante dotar as lideranças de ferramentas, porque, sim, é verdade que partimos todos de pontos de partida distintos, com ferramentas também elas distintas, mas quando nós queremos chegar exatamente à mesma meta e queremos dar competências às lideranças, temos de as capacitar. Não podemos achar que isso seja algo que vai acontecer assim de um dia para o outro, porque isso não vai acontecer. Esta camada é fundamental, falarmos todos a uma só voz, passarmos a mensagem às lideranças também a uma só voz, para que depois a probabilidade dos resultados que atingimos sejam muito próximos e sejam alinhados com aquilo que a organização está à procura, também sejam eles muito aproximados daquilo que se pretende. Eu diria que é por aqui. Dotar as lideranças de ferramentas é muito importante. Estar próximo, ouvir, perceber como é que as pessoas estão a experienciar todas estas mudanças, todo este mundo que é muito diferente daquilo que nós tínhamos há 2 anos e que vai continuar a mudar. Em cima desta incerteza que nós temos de fazer o caminho, criando aqui menos, ou dando menos possibilidades deste criar de anticorpos face à mudança, que é natural que aconteça. Todos nós, como disse a Ana, somos resistentes à mudança. Alguns têm mais resistência do que outros. Eu acho que é desconstruir um bocadinho esse processo para facilitar a caminhada. Muito bem. Nós temos estado aqui a falar muitas vezes da cultura organizacional e eu queria, Ana, assolou-me agora esta questão de estando inserida num grupo internacional, né, estamos a falar, as próprias culturas nacionais não há como não terem implicação também nas organizações. E, portanto, no fundo estamos a falar de valores nacionais, valores pessoais, valores organizacionais, e depois estamos a falar de uma organização que toca em vários países, portanto toca em várias culturas nacionais. Como é que também se consegue esta unidade cultural, por assim dizer, num grupo internacional? A pergunta é super pertinente, Raquel, e portanto obrigada pela pergunta. Vou começar se calhar do micro para o macro, porque é mais fácil, e vão perceber porquê. Nós somos uma filial em Portugal, não falamos sequer em dimensão, mas para terem uma ideia somos 130 colaboradores e temos um board de 8 pessoas. São 8 pessoas e 4 nacionalidades. E, portanto, isto só por si, e posso dizer quais são. Portanto, temos a portuguesa, italiana, espanhola e alemã. Portanto, quatro nacionalidades. Ainda temos ali uma angolana, pronto, assim meio... É uma pessoa que nasceu em Angola, mas que vive quase sempre em Portugal, portanto, tem ali uns toquezinhos ainda de cultura mais africana. E, portanto, na verdade são 5. E, portanto, só aí já é um melting pot de culturas, mas que eu acho que esta diversidade, à semelhança de todos os outros tópicos de diversidade, podia ser outra coisa que nós podíamos falar aqui no Employer, é de facto alguma coisa que só traz valor acrescentado. Portanto, só enriquece a experiência, só enriquece o delivery, portanto, que se entrega, e portanto, à medida que vamos escalando isto e passamos isto da filial para a casa-mãe e da casa-mãe para todas as outras filiais, só enriquece. Claro que a pergunta é, mas não é difícil? Com certeza que é. Nós somos uma companhia, ainda por cima, que vive de aquisição, cresce por aquisição. E, portanto, nós escolhemos a geografia e não abrimos uma empresa nessa geografia. Nós vamos a essa geografia, identificamos a empresa que tem o fit, o melhor fit, não é o fit a 100%, o melhor fit com a nossa companhia e fazemos a aquisição. Naturalmente que essa empresa traz um conjunto de cultura, valores, procedimentos, hábitos, que uns são iguais, ou coincidentes, ou acumuláveis, outros não são. E, portanto, há esse caminho. O que é importante aqui?
mais uma vez, confiança, responsabilidade e um bocadinho o que a Irene dizia, que é o freedom with a frame, portanto, é termos a moldura e existir de alguma forma aqui balizas e dentro das balizas, ok, vamos fazendo, porque nós já temos outras balizas, temos balizas regulamentares, temos balizas fiscais, portanto, esta é só mais uma baliza que nós temos. Agora, dentro dessas balizas, ok, vamos com tudo. Somos pessoas responsáveis, somos accountable, somos empowered, somos empreendedores. Ok, então está tudo bem. Mas é de facto um desafio. Mas é um desafio um bocadinho à semelhança do que é o desafio das lideranças. Isto o caminho faz-se caminhando. E aqui é a mesma coisa. E nós estamos a viver também esse caminho, porque não sei se já partilhei aqui ou se foi na nossa conversa, nós fomos há 2 ou 3 anos atrás adquiridos por um grupo financeiro e, portanto, estamos a viver agora essa consolidação de culturas e de formas de trabalhar e estamos a construir a nossa frame, para depois dentro da frame cada um de nós ter a liberdade para ajustar aquilo que for passível de ser ajustado e tem que ser feito dessa forma. Muito bem. Nós vamos falando aqui sempre um bocadinho desta ideia do construirmos este employee experience ainda antes ainda quando estamos a pensar que precisamos de alguém, e portanto isto é em si o desafio, mas e como é que nós conseguimos aplicar tudo isto quando a experiência, e se calhar começava a Irene, e depois pedi à Ana também se tivesse algum exemplo, quando a experiência é negativa, como é que se faz esta passagem da experiência negativa para uma experiência positiva dentro da organização? Olha, eu acho sempre que a resposta para muitos desses reajustes está em ouvirmos as pessoas e em acomodarmos aquele que é o feedback, seja ele mais positivo ou seja ele negativo, como referiste, porque muitas vezes, aliás, eu acho que tudo na vida tem muito a ver com gestão de expectativas, não é? E muitas vezes o que acontece é que provavelmente há da parte da organização uma definição de expectativas que não foram, por algum motivo, acomodadas da melhor maneira pela pessoa, pelo colaborador. E aqui haver responsabilidade, que é sempre uma coisa que não tem de existir, mas é de parte a parte, naturalmente. A razão há de estar alguns aqui no meio. E eu acho que isto se dissipa, em primeiro lugar, por uma comunicação fluida, precisamente para minorar, para minimizar estas questões e ouvindo a pessoa. É muito importante, no contexto em que eu exerço a minha atividade, dar espaço para ouvir as pessoas, quer seja do ponto de vista mais formal, através de iniciativas de clima organizacional, não é? Que nos dão como que uma aproximação mais quantitativa do bater de coração da organização, quer seja de uma forma mais qualitativa. E quando eu digo qualitativa, refiro, por exemplo, uma iniciativa que desenvolvemos este ano, que fez com que um elemento da equipa de pessoas e cultura organizacional se sentasse com todas as nossas pessoas, uma a uma, para ouvir, para perceber como é que naquele momento estava a sentir a organização. Obviamente que ouvir as pessoas e ser inconsequente naquelas que são as queixas, naquelas que são as dores, naquelas que são naquilo que é o feedback que as pessoas nos estão a dar, eu diria que pode ser pior do que não ouvir, não é? Porque na realidade o que vai acontecer é ouvimos, registamos e percebemos que existe um conjunto de questões que devia ser endereçada, mas não fazemos nada com isso. Da próxima vez a pessoa vai voltar a dar-nos feedback, mas não se vai preocupar minimamente com a qualidade, com a veracidade, com a transparência do feedback que nos vai dar. E isto é determinante, é ouvir naturalmente e endereçar na medida daquilo que conseguimos dentro da organização. Sobretudo se percebermos que existe ali um padrão, não é? É importante endereçar as questões de forma individual,
mas ainda mais importante quando se percebe um padrão. E às vezes isso percebe-se e nem sempre a azáfama do dia-a-dia nos permite ter essa aproximação de uma forma cabal, de uma forma transparente, de uma forma que sirva os interesses da organização. Por isso eu diria que é muito ouvindo as pessoas, percebendo realmente aquelas que são as suas necessidades, aquelas que são as suas motivações e fazer um ajuste de expectativas e endereçar, alterar, dar um passo atrás se preciso for, porque muitas vezes precisamos dar este passo atrás para ganhar balanço e depois darmos 2 passos em frente. Sem dúvida. Esta questão do gabinete de porta aberta, por assim dizer, não é? É essencial. Eu se calhar começava só por complementar aqui o que a Irene disse e que eu concordo em absoluto. Nós temos três palavras-chave ou três aspectos-chave neste tema que estamos agora a falar, que usamos muito na organização, que são perguntar, em primeiro lugar, ouvir, estar predisposto a ouvir e agir. Não é? Portanto, se não conseguirmos completar este ciclo, o trabalho não fica completo, não é? Não fica completo e, portanto, temos de facto que ter a predisposição e o espaço para fazer as perguntas, para dar espaço às pessoas e efetivamente ter a vontade de as escutar, para depois desenharmos os nossos planos de ação e atuarmos, mas isto tem que ser na hora, não pode ser... Não pode, e aqui até trazemos para cima da mesa o Agile e outras técnicas, porque de facto aquela coisa de andarmos a fazer políticas e procedimentos para a empresa toda e tudo igual e depois tem que ir às direções, esqueçam. Isto tem que identificar-se o problema, não interessa se é para um, se é para muitos e atuar na hora. E portanto ter aqui uma prática de RH muito mais agile do que aquilo que estamos habituados a fazer nas nossas áreas de recursos humanos. O que é que vos queria dizer mais? A este propósito fizemos uma coisa muito engraçada, fizemos pequenos almoços com os nossos internos todos e não tínhamos nada para lhes dizer, só tínhamos perguntas. E a primeira slide que lhes mostrávamos era uma coisa que se vocês não conhecem, vão à procura da internet, que se chama Iceberg da Estupidez. E o que é o iceberg da estupidez? É efetivamente um iceberg que demonstra quanto mais no topo da organização estamos, maior, ou neste caso menor percentagem de conhecimento daquilo que se passa na organização temos. E portanto vocês terem uma ideia, o topo da organização tem uma percepção de 5% dos problemas da organização e à medida que vamos descendo na organização até chegar à base da organização, esta percentagem vai aumentando. E portanto nós começamos com isto, dissemos ok, temos consciência que estamos aqui, precisamos da vossa ajuda, portanto digam-nos o que é que nós precisamos de saber. E foi maravilhoso, foi mesmo super interessante. E o que é que vos queria dizer mais? Perguntar já disse, feedback, super importante, mas com mindset, feed forward. Portanto, nós queremos efetivamente, saber como é que correu, mas sempre com a perspectiva de what's in it for me, o que é que eu vou agarrar nisto e para que é que isto me vai servir para o futuro. Porque se for só para ter feedback, só para saber, correu bem, correu mal, não chega. Nós temos de facto que pensar sempre na ótica do feed forward, aconteceu isto, eu vou agarrar nisto e vou melhorar para a próxima. Isto não correu bem, isto correu bem, sim, vou repetir da próxima vez. Raquel, tinhas-me perguntado qualquer coisa, mas eu já não me lembro. Não, a questão eu tinha... é da porta aberta, não é? Exatamente, tinha pegado no que estava a dizer. A nossa porta aberta agora está sempre um bocadinho menos aberta, porque com as reuniões de Teams e estas coisas que estamos a fazer agora, que eu hoje tenho a vantagem de estar a fazer através de casa, quando estou no escritório não posso ter a porta aberta, não é? Portanto, eu diria que a pandemia nos trouxe umas portas muito menos abertas do que nós tínhamos no passado, e portanto dá-nos muito mais trabalho, porque andamos sempre em pé a abrir a porta, a fechar a porta, a abrir a porta, a fechar a porta. Mas pronto, mais uma vez, eu acho que isto é uma questão de mentalidade, muito mais do que uma questão física. Claro. Sim, naturalmente que baixa burocracia, facilidade de comunicação, honestidade e a procura da confiança, mais uma vez não se constrói de um dia para o outro, a confiança é alguma coisa que se vai construindo ao longo do tempo, que nós temos que ter com as nossas pessoas, mas as nossas pessoas também têm que ter com a organização, diria que são aspectos naturalmente de sucesso e facilitadores das mudanças constantes que vamos ter que levar a cabo daqui para a frente. Muito bem, obrigado. Nós, já que estamos a falar de expectativas, e porque eu criei a expectativa que as pessoas iam ter 5 minutos para fazer perguntas e já estamos a acabar o nosso tempo, e é exatamente abrir a nossa porta para o auditório. Quem queira colocar alguma questão à Irene ou à Ana, por favor, está à vontade, pode ligar o som, ligar a câmara, se assim preferir. E portanto ainda temos aqui estes minutinhos finais
para alguma questão que gostassem de ver referida e que nós não tínhamos abordado. Não sei se temos alguém, se o nosso auditório está envergonhado, também Na realidade, acontece. tanto que teríamos a falar sobre este e sobre outros temas, porque isto é todo Uma pescadinha de rabo na boca. Tem uma bola de neve. Completamente. Olá, bom dia. Olá, bom O dia. meu nome é Diana e eu vou aproveitar Diana. para fazer uma questão que Força. não sei se é mais pertinente, eu diria. Em primeiro lugar, porque eu não sou atualmente uma profissional de recursos humanos, sou uma apaixonada pelo tema, a descobrir novos caminhos, portanto aqui num processo de reconversão de carreira, e fiquei muito curiosa relativamente à questão da cultura e dos valores, porque de facto é algo com o qual me identifico muito e que me levou a pensar, porque lá está, não sou experiente nesta área, como é que numa primeira fase é possível fazer esta primeira triagem, porque eu imagino que num processo de recrutamento se recebe imensos currículos, não é? E portanto, como é que esta primeira percepção é feita? E portanto deixo aqui um bocadinho mais como curiosidade de leiga na matéria, portanto se me puderem satisfazer a curiosidade, fico muito agradecida e obrigada Irene e Ana pelas vossas partilhas que foram super inspiradoras. Obrigada. Eu não sei, bem, eu vou começar só para ser aqui rápida. Diana, numa primeira leitura, numa primeira triagem de CV, nós não conseguimos chegar lá, portanto isto nós conseguimos fazer em contexto de entrevista. Okay? E depois aí existem várias técnicas para o fazer, ou através de assessments, ou através da aplicação de baterias de provas, ou através de guiões de entrevista comportamentais, e vocês podem dizer, sobretudo a Diana, vou tratar por tu, está bem, Diana? Se calhar para dizer assim, mas isso, o que é isso? É uma coisa muito simples, basta nós direcionarmos ao candidato e colocarmos perguntas acerca da sua experiência passada, relacionada com temas um bocadinho mais quentes, temas mais comportamentais, situações de stress, gestões de conflitos dentro da equipa e como é que as pessoas comportaram nessas situações e para nos contarem a experiência que tiveram. E portanto, através destas perguntas muito apontadas à competência, muito apontadas a uma experiência real, em vez de uma experiência hipotética, nós conseguimos naturalmente com alguma experiência, com um guião de resposta, etc., perceber os sinais e os valores que levaram as pessoas a ter determinado comportamento perante uma determinada situação passada e, portanto, que nos ajuda a percepcionar qual vai ser o comportamento dessa pessoa no futuro e se isso está ajustado ou não com os nossos valores enquanto organização. Ana, permite-me só que complemente aqui com duas questões, não é? Uma delas, alinhadíssima com o que estavas a dizer, que tem a ver com o facto de abordarmos questões muito situacionais, ou seja, de experiências que aquela pessoa já passou em determinado contexto. Obviamente isto é alicerçado por um guião que fizemos e que espelha ou que procura perceber um conjunto de comportamentos. Outra questão que também te queria passar é que a entrevista é um processo por amostragem, ou seja, nós estamos, e por muito investimento, até de tempo que façamos numa entrevista, porque a partir do momento em que agendamos uma entrevista, devemos dedicar-nos a esse candidato, por muito tempo que investamos, não é um processo por amostragem e podemos contratar aquela pessoa e perceber, passado um tempo, que existe desalinhamento em relação àqueles que são os valores da empresa para a qual nós estamos a recrutar. Claro que com mais experiência, menor será a probabilidade de ter estes erros de casting, mas é da experiência que nós vamos engrossando aqui a probabilidade de ter tiros mais certeiros. Claro, ok, obrigada. Obrigada, Obrigada Diana. A ti, Diana. Não sei se temos mais alguém, porque nós já estamos aqui a passar o nosso tempo, já temos algumas pessoas a despedirem-se de nós, porque entretanto também têm que continuar as suas vidas nas suas organizações. Se não temos mais ninguém, o que eu avançaria para agradecer mais uma vez a Irene e a Ana esta hora de partilha daquilo que são as vossas experiências, daquilo que são as vossas organizações. Agradecer a todos os que estiveram hoje connosco durante esta hora. Lembrar-vos que a IC Formação vai continuar sempre a disponibilizar estes eventos em que partilhamos estas experiências dos nossos clientes, dos nossos parceiros,
que estão connosco, para além de outras formações gratuitas, também continuamos a fazer, portanto, visitem o nosso site, tem lá toda a informação, e agradeço mais uma vez. Obrigada. Obrigada também. Obrigada, e um bom dia a todos. Bom dia, foi um gosto. Obrigada.